pessoal, estamos aqui no nosso podcast Eólica Offshore Inteligente. Eu me chamo Matheus Noronha, trabalho no setor de energia eólica há mais de 10 anos e tem sido um prazer explorar esse setor, essa indústria que me recebeu e me viu nascer nos últimos tempos. Eu sou um entusiasta por inovação e por isso, eu e meus amigos Matheus e o Yara, que vão se apresentar aqui, decidimos montar esse nosso podcast chamado Eólica Offshore Inteligente, aqui trazendo a própria eólica aqui no mar, do qual a gente vai falar um pouquinho, para discutir temas associados à tecnologia, digitalização, inteligência artificial, robótica nessa indústria de eólicas offshore. Esse podcast tem o objetivo principalmente de lançar parte e conteúdos do nosso livro. Mostra aí, Matheus, o nosso livro aqui, chamado Inteligência Artificial e Robótica para o Desenvolvimento da Eólica Offshore, né? Então, pessoal, para os que estão aqui em casa, em internautas ouvindo, esse é o livro, ele já está disponível na nossa página, chamada Eólica Offshore Inteligente. A gente vai falar disso, onde vão ficar hospedados esses conteúdos. Mas antes da gente começar o nosso podcast, por ser o nosso podcast número 1 introdutório, eu queria trazer os meus amigos e falar para eles se apresentarem aqui, falar um pouquinho da jornada deles na energia eólica offshore, especificamente nessa jornada da digitalização e tecnologia que estamos atualmente, né? A transição energética e descarbonização é um tema tão importante. E por isso eu trago esses meus amigos especialistas aqui para falar sobre o tema. Então, Yara e Matheus, sintam-se à vontade e vocês farão parte dessa jornada. Expliquem aí essa nossa história. Sim, obrigada, Matheus. Eu não tenho tantos anos quanto você na área, né? Eu sou uma engenheira na Petrobras desde 2013 e já atuei em diversas áreas dentro da companhia, desde a área operacional até a área estratégica. E por eu ser uma pessoa muito curiosa, eu gosto de explorar mares desconhecidos. E em 2022 eu resolvi explorar as terras geladas da Alemanha para fazer um mestrado. E o mestrado era em Data Analytics and Decision Science, que é na RWTH Aachen University. E durante, né, o meu mestrado eu fiquei bem curiosa com essa área de eólica, renováveis, e decidi fazer a minha dissertação nessa área. O tema da minha tese era o crescimento global da energia eólica e o papel da inteligência artificial. E ainda, né, durante a minha trajetória na Alemanha, eu tive a oportunidade de atuar em duas empresas de energia, a Uniper e a INBV, e eu sou uma pessoa que quero, né, continuar nessa área, explorando. Eu me sinto bem motivada em continuar nessa área de transição energética e explorar aí parcerias estratégicas no setor também. Nossa, fantástico, Yara. Depois a gente até pode contar para os nossos ouvintes os artigos que a gente produziu junto, né? Sobre eólica offshore, inteligência artificial. Eu, particularmente, sou um grande fã do trabalho da Yara, né? E ter a chance de trabalhar com ela nos últimos anos tem sido uma coisa super bacana. E aí nasceu o nosso filhinho, né? Eólica offshore inteligente. Mas legal, Yara, obrigado. Antes da gente pular para o nosso tema, eu queria que o Matheus se apresentasse também e contasse um pouco dessa história de como a gente chegou na eólica offshore, nas eólicas e tudo mais. Você é um prodígio aí no nosso setor eólico, cara. Queria ouvir um pouquinho mais de você. Obrigado, Matheus. É um grande prazer, né, estar participando desse projeto aqui do Eólica Offshore Inteligente, né? Desde quando a gente se conheceu ali em 2022, a gente foi interagindo, né, no setor eólico em diversas questões, né, relacionadas à regulação. Mas contando um pouquinho, né, sobre a minha jornada profissional, né, eu iniciei alguns anos atrás, né, ainda quando eu era menino, né, com 14 anos na Hitachi Energy, onde eu trabalhava, né, com assuntos de elétrica no geral, né, e quando eu entrei lá eu conheci, né, esse mundo da energia, né, e me interessou bastante, né, para prosseguir, né, nessa área. E aí com isso, né, quando acabei o ensino médio, né, prossegui na graduação, né, fazendo o curso de engenharia de energia, né, na Unesp. E depois eu tive a oportunidade, né, de, consequentemente, né, com as minhas pesquisas, né, que eram relacionadas, né, à aplicação de inteligência artificial para a gente poder prever, né, o vento e prever a geração de energia em parques eólicos, integrar no time de regulação da Casa dos Ventos, né, que hoje é uma grande desenvolvedora, né, a maior desenvolvedora aí de projetos eólicos no país.
E foi muito bacana, né? Poder ter essa oportunidade de integrar na Casa dos Ventos e estou aí quase 4 anos, né, na empresa e tentando, né, colaborar e adquirir bastante conhecimento, né, na área de transição energética, né, especificamente energia eólica e as fontes renováveis de energia e o papel delas, né, na sociedade. Fantástico, fantástico, Matheus. Olha, a sua trajetória é muito bacana. Eu tive a oportunidade de estar com o Matheus em alguns projetos de eólicas e inteligência artificial e tudo. Não me apresentei aqui da forma apropriada e todos os detalhes, mas eu cheguei até a ser orientador do Matheus em alguns projetos e isso garantiu que a gente conseguisse se unir aqui entre nós e criar um trabalho aí legal de eólicas offshore, inteligência artificial e robótica, e o qual a Yara depois apareceu com uma série de informações, com seu trabalho na Alemanha, só somou, né? Só somou. Isso tem sido super interessante nesses últimos tempos. E, bom, agora que a gente se apresentou, falou um pouquinho do que cada um de nós fazemos, o que estamos trabalhando, é legal a gente explicar para os nossos ouvintes um pouquinho da conjuntura setorial para que eles entendam de onde surgiu não só a ideia, mas de onde surgiu as oportunidades de discutirmos sobre as renováveis e sobre esse momento da transição energética. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para atualizar os nossos leitores é, pessoal, como é que está o contexto global hoje das fontes de energia limpa e qual é a conjuntura que hoje nós nos encontramos para discutir energias renováveis no geral. Não vamos entrar em eólica somente, a gente pode passar por eólica, mas queria ouvir isso de vocês antes da gente chegar na inteligência artificial, robótica e digitalização. Então, se vocês puderem já introduzir para a gente, seria fantástico. Sim, eu trouxe alguns dados aqui para a gente, tá? Vou começar falando com o IRENA, né, que é um órgão muito conhecido, e ele soltou, né, teve uma participação de renováveis na matriz energética global, ela atingiu 46% da capacidade instalada de 2024, que isso representa hoje quase 4.500 gigawatts, então é um percentual aí bem grande, e teve um aumento recorde de aproximadamente 15%, e pela primeira vez, essas fontes de energia limpa, elas estão atendendo mais de 40% da demanda global, que a gente fica muito satisfeito com isso e queremos que aumente cada vez mais. Porém, a gente sabe que ainda essa quantidade ela não é suficiente, né, para atingir a meta, que é de triplicar a quantidade até 2030. Então, para isso acontecer, a gente teria que aumentar anualmente 16,6%. É um desafio para até 2030, mas a gente está junto aqui e a gente vai conseguir. E só para a gente ter uma noção da importância disso, se a gente pegar 1 gigawatt de potência instalada de eólica ou ou solar, a gente tem uma noção que essa energia ela pode atender de 500 mil a 1 milhão de residências, dependendo do consumo de cada um. Então, a gente vê que a contribuição é bem grande. Nossa, muito legal, Yara, você trazer esses dados, porque a gente consegue explicar para o pessoal a importância e o desafio ao mesmo tempo no combate às mudanças climáticas e nos desastres climáticos que a gente está vendo. E você falou aqui uma coisa que me interessa muito antes da gente passar para o Matheus, eu quero até perguntar para você. Essa meta do Net Zero, né? O que é isso? A gente tem que aumentar 16% a instalação de fontes renováveis. Você pode explicar um pouquinho em detalhes para os nossos ouvintes o que é essa meta e por que é tão importante as renováveis estarem em conjunto nesse momento? Sim, que a gente tem a meta, né, de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Então, com isso, a gente tem esse grande objetivo de triplicar até 2030, que é, sim, um grande desafio, ainda mais na situação geopolítica que a gente está hoje, né? Com redução de investimentos, muito receoso por causa dos riscos. Tarifas globais que estão acontecendo. Exatamente, né? Sendo muito faladas aí com Trump. Mas eu tenho... certeza não, mas a gente tem que continuar na luta, né?
É um trabalho contínuo, se a gente quiser fazer a renovação das matrizes de energia elétrica e energia no mundo. E você trouxe dados aqui super importantes, 46%, mas um desafio ainda maior para a gente garantir a descarbonização global. Muito legal esses dados. Eu queria ouvir do Matheus também algumas informações em relação a essa conjuntura das renováveis. Antes da gente falar um pouquinho sobre transição energética, que é o nosso próximo ponto da pauta que a gente traz para o primeiro episódio do Eólica Offshore Inteligente. Com certeza, Matheus. Todos esses dados que a Yara trouxe, né, que você trouxe também, são de extrema relevância, né? Mas voltando também um pouquinho atrás, é importante a gente entender, né, uma diferença entre a matriz elétrica e a matriz energética para a gente poder falar, né, de todos esses conceitos, né? Quando a gente fala de matriz elétrica, a gente está falando de fontes, né, de energia que necessariamente elas são utilizadas para a geração de eletricidade. Então, aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem a eólica, em que você usa o recurso do vento, né, para poder gerar eletricidade. No caso da solar, o sol. No caso das hidrelétricas, a água, né? Então, tem esse conceito, né, de utilização, e também tem o conceito que a gente chama, né, de matriz energética, né? Do que se trata uma matriz energética, que é o conceito mais global, né? Que envolve não só as fontes renováveis de energia, mas também, né, os combustíveis fósseis. E aí, entrando um pouco nisso que você comentou, né, sobre o Net Zero, né, atualmente a fonte de energia que a gente mais utiliza ainda, por incrível que pareça, a fonte energética, né, que a gente mais utiliza ainda são os combustíveis fósseis, né? Uhum. E aí, segundo a IRENA, né, a gente hoje, a matriz global, né, utiliza cerca de 80%, né, dos combustíveis fósseis, e a gente tem essa meta aí de reduzir para 73% até 2030. Então, a gente precisa diminuir, né, a emissão de quantidade líquidas de carbono, né, que na verdade é o conceito de net zero, a gente deixar de emitir e aí poder compensar isso instalando mais fontes renováveis de energia, como a eólica, como a solar, como a eólica offshore, que é o tema do nosso podcast. E para isso a gente precisa, né, fazer essa transição e investir cada vez mais em fontes renováveis para atingir essa meta de diminuição, né, de 80% para 73% até 2030. De fato, os pontos que vocês colocam aqui, eles se complementam, né? Porque se a gente está querendo hoje buscar uma maior renovabilidade nas matrizes elétricas e matrizes energéticas, é muito bom, Matheus, ter separado essas temáticas. A gente precisa garantir que algumas estratégias sejam definidas, não só pelas empresas, mas pelos países também, correto? E essa é uma meta que ela é transversal, global, e o Yara mencionou muito bem aqui que a conjuntura global ela vai ser fundamental para a definição dessas estratégias. Isso me leva à segunda pergunta, porque a gente está falando muito sobre renovabilidade da matriz, sobre trazer as fontes de energia limpas como uma forma realmente de garantir segurança energética, né, de garantir uma fonte que polua menos, né, porque todos esses impactos climáticos são provenientes de um fato de que nós poluímos desde a era industrial muito para gerar não só energia, para gerar insumos produtivos e para gerar produtividade também, né? E agora a gente está chegando numa nova conjuntura, uma conjuntura de transição. E a minha pergunta para vocês, nessa segunda parte aqui o que é a transição energética? Eu vou dar um spoiler aqui, eu já falei um pouquinho sobre a renovabilidade das matrizes, poxa, escrevi alguns livros que vão ficar, como mencionei no começo do podcast, na descrição aqui para que o pessoal possa acessar, mas eu queria ouvir de vocês, que são especialistas e trabalham na área também, o que é essa transição energética e por que ela é tão importante nessas metas do Net Zero e nessas metas globais para descarbonização das nossas indústrias? Sim, sim. Acho que muita gente ouve falar, né? Minha mãe às vezes também me pergunta, mas o que é? Ouço tanto falar ali no jornal, transição energética, o que é isso? Então, assim, de forma bem clara, como você mencionou, né? A transição, é a mudança da matriz energética
a gente hoje, né, usa muito os combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? O petróleo, o carvão, o gás, e a gente está, então, transitando para uma matriz mais limpa, mais renovável. Os renováveis são, além da eólica, temos o solar, a hidrelétrica, a gente já tem muito no Brasil, né? Também geotérmica e entre outras. Então, é essa transição. E por que é tão importante essa transição? Que, nossa, a gente investe tanto, mas por que a gente tem que fazer isso, né? São vários, se a gente for pensar, são vários pontos. Tem o aspecto ambiental, né? Para a gente reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, mitigar o aquecimento global. Tem o aspecto econômico também, que seria reduzir a dependência externa, ou seja, se o Brasil aqui cada vez mais investir em outras energias, a gente vai reduzir essa dependência externa. Igual eu tive a experiência na Alemanha, né? A gente sabe que a Alemanha ainda é muito dependente do gás da Rússia, e veio a guerra e eles passaram por uma grande dificuldade, estão passando. Hoje, na Alemanha, ela é o país com a energia mais cara da Europa. Então, tem esse aspecto também. E outro aspecto econômico também, a gente abre novos mercados, novas oportunidades de mercados. Outro ponto é o aspecto social, a gente melhora a qualidade do ar. E o aspecto tecnológico, a gente está incentivando o desenvolvimento tecnológico, incentivando novas energias, inovação. Então, são esses 4 pontos. É muito bacana ouvir isso. Olha, depois eu vou querer fazer um podcast só sobre a sua experiência na Alemanha e a dependência dos combustíveis fósseis e dependência aí das tecnologias que realmente poluíram para garantir a segurança energética, porque segurança é um ponto vital da transição. E aí depois temos outros fatores sociais, econômicos, que você aqui mencionou de forma muito bacana para os nossos ouvintes. Matheus, eu queria também ouvir a sua percepção, né, sobre esse aspecto da transição energética. Como bem a Oyara colocou, né, a transição energética é justamente esse conceito, né, da gente deixar de utilizar combustíveis fósseis e utilizar fontes renováveis de energia. Mas, além disso, né, também aspectos sociais, né? Então, por exemplo, a gente começar a utilizar materiais recicláveis para não poluir e, consequentemente, não gerar mais emissões, né? Uhum. Enfim, então, são vários conceitos, né, englobados que não necessariamente envolvem somente a gente fazer essa transição de passar dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis, mas diversos outros aspectos como esse que eu mencionei. E além disso, né, também a gente tem, né, o Acordo de Paris, né, em que a gente precisa, né, manter, né, a temperatura global em 1,5 graus Celsius, né? E para isso, diversos países estão correndo para fazer essa transição, né? No caso do Brasil, especificamente, a gente tem uma matriz elétrica, né, que é composta aí por 90% de renováveis, né? Então, a gente está bem à frente, né, de diversos países, né? Já, que nem a Oyara comentou, né, que a Alemanha hoje predomina o gás, mas aqui a gente predomina, né, as usinas hidrelétricas, né, e também as fontes renováveis que tiveram uma expansão muito grande, né, principalmente com a eólica e com a solar nos últimos anos. Então, para a gente fazer essa transição, a gente precisa, né, investir mais em tecnologia. Especificamente, o tema desse podcast é muito relevante, porque a gente precisa com que as empresas invistam mais em tecnologias de inteligência artificial, robótica, para a gente poder trazer escalabilidade e acelerar, né, o crescimento das fontes renováveis no Brasil e também no desenvolvimento cada vez melhor das cadeias produtivas globais e nacionais também, porque o Brasil tem que ser a referência, né, para a gente poder fazer essa transição acontecer. Fantástico, Matheus. Matheus e Yara, eu queria agradecer vocês por essas informações fantásticas dessa nossa primeira etapa e do nosso primeiro capítulo. Ficaram aqui muitas informações super interessantes sobre o tema e que vão ser base para o nosso segundo episódio do nosso podcast Eólica Offshore Inteligente. Então, eu queria agradecer mais uma vez e no próximo episódio do podcast a gente vai falar um pouquinho de como a eólica offshore e onshore estão inseridos na conjuntura global e estão auxiliando na transição energética. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem muito rápida de 10 segundos da importância da transição energética. Uma frase, um quote para ficar aqui para os nossos ouvintes.
Para mim, o que eu li recentemente, que não é se a transição vai acontecer, ela vai. Só agora é o time. Timing, muito boa. Isso. Tempo é a palavra. Matheus? Para mim, a palavra hoje, que é uma palavra quente, né, é tecnologia, cara. A gente precisa investir em tecnologia para poder acelerar, né, essa transição. Tempo e tecnologia. Ficam aqui 2 pontos super interessantes e que a gente vai debater eles no próximo episódio do Eólica Offshore Inteligente. Queria agradecer mais uma vez aos meus amigos que estarão aqui comigo no próximo episódio do Eólica Offshore Inteligente e agradecer também aos nossos internautas para que fiquem atentos à nossa página do Instagram e nos nossos principais canais. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a Obrigado, você. Matheus.